Deus me deu um coração decidido. Hoje eu quero falar sobre propósito. Mas não sobre propósito como uma palavra bonita, uma dessas que aparecem em frases motivacionais. Quero falar de propósito como direção, como decisão interior, como uma forma de caminhar pela vida sem precisar provar o tempo todo que está chegando em algum lugar. Existe uma oração que tem feito muito sentido para mim. E é isso que eu quis compartilhar com esse vídeo. Deus me dê um coração decidido. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma profundidade enorme. Porque muita gente sofre por não apenas falta de oportunidade, ou falta de talento, ou de capacidade. Muita gente sofre porque vive dividida por dentro. Eu mesmo. Aconteceu isso comigo ao longo de um longo período da minha jornada. Eu quero dizer uma coisa, mas caminha para outra. Eu desejo uma mudança, mas eu continuo preso nos mesmos padrões. Eu peço direção, mas eu deixo de produzir por qualquer distração. Quero paz, mas vivo tentando agradar expectativas que não têm relação com aquilo que Deus está formando na minha vida. Essa é a questão. Eu tenho pensado muito nisso, porque percebo que em algumas áreas da minha vida, essa decisão sempre existiu, com clareza. No meu casamento, por exemplo, eu sempre tive uma decisão firme. Nunca tratei como algo provisório, como uma experiência qualquer, ou como um caminho que poderia abandonar por qualquer dificuldade, ou por qualquer motivo. O casamento, para mim, sempre teve esse lugar de decisão. Não é apenas um sentimento, não é apenas uma fase boa, não é apenas uma conveniência. É uma escolha, um compromisso, permanência e construção. Isso significa ausência de dificuldades? Não, claro que não. Nenhuma relação verdadeira vive sem desafios, mas existe uma diferença entre enfrentar dificuldades dentro de uma decisão e viver uma relação como se tudo tivesse sempre em aberto. Quando existe decisão, a pessoa não fica negociando o tempo todo como se continua ou se não continua. Ela passa a perguntar como amadurecer, como cuidar melhor, como permanecer melhor, como atravessar as fases difíceis sem perder o eixo. Agora eu percebo uma coisa semelhante na minha vida profissional. Durante muito tempo, talvez a vida profissional tenha sido marcada por buscas, por mudanças, tentativas, caminhos diferentes, recomeços e movimentos necessários. Isso faz parte da caminhada. A gente experimenta, aprende, erra, acerta, muda de rota, constrói repertório. Mas chega um momento que alguma coisa aconteceu dentro de mim e começou um processo de organização interna. Não necessariamente porque tudo estava resolvido por fora, mas porque a direção começou a ficar mais clara por dentro. E é aí que o propósito começa a produzir paz. Porque propósito não é ansiedade, não é aquela necessidade desesperada de chegar em algum lugar. Propósito não é viver comparando, correndo atrás de reconhecimento, tentando provar valor. Propósito produz um outro tipo de movimento. É sobre isso. Ele produz direção e ele produz paz. Quando eu tenho propósito, eu tenho paz. Quando a pessoa não tem propósito, ela vive dependente de resultado. Se algo dá certo, fica animada. Se algo dá errado, ela desanima. Se alguma coisa demora, ela se perturba. Se alguém reconhece, sente que está no caminho. Se ninguém reconhece, começa a duvidar. Se uma porta abre, ela acredita. Se uma porta fecha, perde a fé. Mas quando o propósito começa a amadurecer, a vida deixa de ser apenas sobre chegar em algum lugar. Ela passa a ser sobre seguir um caminho. Essa diferença é muito importante. Eu não preciso viver como se a minha paz dependesse de alcançar rapidamente determinado ponto. Eu não preciso mais olhar para a vida profissional apenas como uma corrida para provar alguma coisa. Eu não preciso mais medir o meu valor apenas pelo tamanho do resultado visível de hoje. Eu preciso apenas seguir no caminho certo. E isso muda tudo, completamente. Porque quando você sabe que está no caminho, consegue atravessar fases que ainda não têm aplauso, consegue trabalhar mesmo quando os frutos ainda estão nascendo, consegue continuar mesmo quando o reconhecimento ainda não chegou, consegue manter a direção mesmo quando a vida parece lenta, parece que nada está acontecendo. Um coração decidido não é um coração apressado, é um coração alinhado.
Ele sabe que existe algo sendo construído, sabe que Deus trabalha também nos processos silenciosos. Por exemplo, quando a gente planta uma semente, adianta eu ir lá pedir, cresce, cresce, cresce. Não, ela vai crescendo, Deus trabalha silenciosamente. Sabe que nem todo fruto aparece no tempo que a gente gostaria. Sabe que algumas coisas precisam amadurecer antes de se tornarem visíveis. E talvez esse seja um dos maiores sinais de propósito. A paz de continuar. Não uma paz passiva, parada, acomodada, mas uma paz ativa. Uma paz que caminha, que trabalha, que organiza a vida por dentro, mesmo quando as circunstâncias externas ainda estão em construção. Eu sigo plantando com vigor, com serenidade, com paz e com convicção. Quando eu digo Deus me deu um coração decidido, eu não estou pedindo apenas força para alcançar algumas metas. Eu estou pedindo um coração que não se perca no caminho. Um coração que não abandone aquilo que é importante por causa de distrações. Um coração que não confunda pressa com direção. Um coração que não troque propósito por comparação. Porque uma das grandes tentações da vida é viver olhando para o caminho dos outros. A grama do vizinho. A pessoa vê alguém crescendo mais rápido, aparecendo mais, ganhando mais, realizando mais, começa a duvidar do próprio caminho. Mas propósito não nasce de comparação. Propósito nasce de uma escuta, de discernimento, de fidelidade e de decisão. O caminho do outro pode me inspirar, mas não pode governar a minha alma. Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma missão sendo formada de um jeito. Quando eu tento viver pela medida dos outros, eu perco a paz no caminho que Deus está construindo comigo. Por isso hoje eu entendo o propósito de uma forma mais serena, simples, objetiva. Propósito não é apenas descobrir algo grandioso para fazer. Propósito é o quê? É alinhar a vida com uma direção que faça sentido diante de Deus. É entender que aquilo que eu faço precisa servir, construir, amadurecer e produzir fruto no tempo certo. Na vida profissional, isso não significa parar de viver apenas atrás de resultados imediatos e começar a construir algo com consistência. Não significa só isso, significa também isso. Significa olhar para os dons, os talentos, aquilo que eu sei, aquilo que se construiu em mim, aquilo que Deus me deu. Olhar para a experiência, olhar para a história, olhar para aquilo que foi aprendido ao longo do tempo e perguntar como tudo isso pode ser colocado a serviço de um caminho maior. Porque nada se perde quando Deus organiza a nossa caminhada. Experiências diferentes, frases difíceis ou fases difíceis, trabalhos diversos, mudanças de rota, aprendizados, erros, começamos e recomeçamos. Tudo isso pode virar matéria-prima para um propósito. Às vezes aquilo que parecia disperso começa a fazer sentido quando a direção aparece. Quando a direção aparece, vem uma paz diferente. Não é a paz de quem já chegou, quem já conquistou alguma coisa. É a paz de quem sabe para onde está caminhando. Essa paz não elimina o trabalho. Ela não elimina desafios. Ela não elimina as incertezas, mas ela muda a forma de atravessar tudo isso. A pessoa deixa de caminhar como alguém perdido e passa a caminhar como alguém em construção. Deixa de correr apenas para provar valor e começa a construir fidelidade. Deixa de buscar qualquer porta aberta e começa a discernir quais portas combinam com o seu propósito. Deixa de aceitar qualquer caminho e começa a proteger a direção. Talvez isso seja o que eu esteja aprendendo, que eu estou aprendendo nesse exato momento. Agora, que propósito não é sobre chegada, é sobre caminho. Esse é o aprendizado onde estou envolvido nesse momento, com toda a minha existência e com toda a força. Eu não preciso mais viver angustiado para chegar em algum lugar, como se lá a minha vida fosse fazer sentido. O sentido já está aqui. Ele já começou quando eu aceito caminhar na direção certa. O fruto, ele vem com o tempo devido. Plantei, em algum momento, aquela semente vai dar fruto. As portas, elas se abrem no tempo devido. A maturidade, ela vem no processo.
Eu construo maturidade à medida que eu avanço. Mas a paz, ela já começa agora. Quando o coração deixa de estar dividido e passa a estar decidido. Por isso que a minha oração é simples. Deus, me dê um coração decidido. Decidido no amor, decidido na família, decidido no casamento, decidido no trabalho, decidido no propósito da minha vida profissional. Decidido a não viver mais apenas correndo atrás de qualquer resultado, mas a caminhar com fidelidade na direção certa. Porque talvez uma das maiores bênçãos da vida seja essa. Não precisar mais provar para as outras pessoas. Nem controlar o que está acontecendo. Nem chegar logo em algum lugar só para então ter paz. A paz nasce quando o coração entende o caminho. E quando Deus dá a direção, o caminho passa a ter sentido antes mesmo da chegada. E uma frase para finalizar. O propósito não é apenas chegar em algum lugar. É receber de Deus uma direção e caminhar com o coração decidido. Como se a sua própria vida fosse uma oração.